Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, glorioso, Deus gracioso, Deus generoso e todo-poderoso. Nós agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de estarmos pregando a Tua Palavra com o objetivo de expandir o reino de Deus. Abençoe esse trabalho, o coração dos ouvintes, a fim de que sejam salvos, santificados, tudo para a honra e glória do Senhor. Abençoe a minha vida, que eu possa sempre expor a Tua Palavra de maneira sincera, explanando aquilo que o Teu Espírito Santo verdadeiramente tenciona em nos ensinar. Por isso nós rogamos ao Espírito Santo nesse momento que ele aplique a obra redentora e santificadora no coração de todos nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Na condição de mediador entre Deus e os homens, o Senhor Jesus exerce basicamente três ofícios, três funções. A função real, a função sacerdotal e a função profética. Na função real, ele reinou no estado de humilhação, mas depois da ressurreição que ascendeu aos céus, ele está à direita de Deus, igual em poder e glória, governando todas as coisas, e reina soberanamente, fazendo a sua gloriosa vontade nesse universo criado. Ele exerceu sua função profética não apenas nas suas palavras, ensinos e pregações, mas na sua própria pessoa, porque nele habita a plenitude da divindade e ele é a própria palavra encarnada. E hoje, pelo seu Espírito, através da pregação do Evangelho, ele ainda exerce a função profética. E ainda o Senhor Jesus executou o seu ofício sacerdotal, porque ele veio redimir a sua igreja. E salvá-la não apenas como um sacerdote perfeito da ordem de Melquisedeque, uma ordem inusitada para resgatar o seu povo, se oferecendo a si próprio na cruz do Calvário como sacrifício perfeito e puro para expiar efetivamente todo o pecado dos seus eleitos. Mas ainda exerce esse ofício, pois ele intercede pela sua igreja como mediador. Então ele ainda exerce o ofício sacerdotal. Mas ainda exerce esse ofício sacerdotal, pois ele intercede pela sua igreja como mediador por todos os que o Pai lhe deu para que alcancem a vida eterna, sendo advogado deles. Esta é uma passagem solene celebrada pelo Pai com muita magnificência. Ela descreve um momento singular e único na história da redenção e na vida do Senhor Jesus. Durante cerca de 30 anos, o Senhor esteve oculto, recluso, separado e eclipsado do mundo, ali naquela remota vila de Nazaré, na Galiléia dos gentios. Mas agora o Senhor Jesus vem e a partir daqui ele dá início de fato ao seu ministério real, profético e sacerdotal. Vamos considerar essa porção valiosíssima da palavra de Deus? E é uma passagem difícil, ela não é muito fácil. Por que Jesus foi batizado se ele não tinha pecado e não tinha do que se arrepender? Por que ele foi ungido pelo Espírito Santo se nele reside toda a plenitude da divindade? Por que a voz de Deus se manifestou dos céus? Essas são as perguntas que se levanta no texto e que não são muito fáceis de responder. Vamos então considerar essa porção sobre o tema a ordenação do rei, ou a posse do rei, ou a coroação do rei. Existem três acontecimentos aqui. Em primeiro lugar, o batismo de Jesus, com base nos versículos 3 a 15. Em segundo lugar, a unção do Espírito Santo, com base no versículo 16. E em terceiro lugar, nós temos a aprovação ou o reconhecimento do Pai no versículo 17. Não podemos deixar de perceber claramente, explicitamente, a presença da Trindade Santa e Bendita aqui nesse texto. Aqui nos versículos 13 a 15,
nós temos as circunstâncias do batismo de Jesus. Nós lemos no versículo 13, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Por esse tempo, quando o arauto do rei ainda estava convocando o povo ao arrependimento e preparando o caminho para o Messias. Todo rei tinha um arauto, que era o oficial que fazia as proclamações solenes, conferia títulos de nobreza, eles iam proclamando seus editos, percorrendo as cidades, e transmitia as mensagens reais, anunciava eventuais guerras, proclamava paz. Todo rei tinha um arauto. E João Batista, como precursor do rei Jesus, veio aplainar previamente os caminhos do Senhor, anunciando sua mensagem e proclamando a paz. Qual a idade do Senhor Jesus? Lucas 3,23 nos informa que Jesus tinha cerca de 30 anos. E foi então quando o Senhor Jesus dirigiu-se da Galiléia para o Jordão, com o intuito de ser batizado pelo arauto do rei. A palavra grega utilizada para dirigiu-se, aqui para ginomai, dá a ideia de um aparecimento público. Sua chegada então foi solene, respeitosa, majestosa mesmo. No versículo 14, nós temos a objeção de João Batista. Nós lemos, ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ele reconheceu a superioridade do rei. João Batista já havia falado no versículo 11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista já havia reconhecido a superioridade do Senhor Jesus. Mas depois ainda ficaria confuso, surpreendentemente, lá no capítulo 11, versículo 3, enviando seus discípulos para perguntar se ele mesmo era o Messias que havia de vir. A palavra grega para dissuadir aqui é prevenir, impedir. João Batista era humilde e achou que não era digno de batizar o Senhor Jesus. E reconheceu que precisava ser batizado por ele por causa dos seus pecados, ou seja, o batismo para arrependimento. Interessante as duas objeções, as duas oposições que João Batista fez. A primeira foi com os fariseus e saduceus e a segunda com Jesus. Lá no versículo 7, João Batista objetou o batismo dos fariseus. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então João Batista objetou com os fariseus e saduceus, e ele objetou batizar também o Senhor Jesus. João Batista objetou batizar os fariseus porque a condição deles era exatamente a oposta do Senhor Jesus, pois eram pecadores e não se arrependiam sinceramente. E Jesus é santo e não tinha pecado e nem do que se arrepender. E, no entanto, voluntariamente se submeteu ao batismo. O versículo 15 é nos dito, mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Nós temos aqui as razões pelas quais o rei deveria ser batizado. Deixa por enquanto. Era a vontade de Deus para esse momento. Era preciso que Jesus obedecesse perfeitamente a lei de Deus e cumprisse toda a justiça. Jesus não explica o que significa cumprir toda a justiça aqui, mas o significado das suas palavras e da sua disposição em se submeter implica em colocar-se publicamente na condição de representante da raça humana pecadora. Ele é o segundo Adão que veio cumprir tudo aquilo que o primeiro Adão não conseguiu. O primeiro Adão nos expulsou do paraíso para esse mundo, mas o segundo Adão vai nos levar de volta para Canaã celestial. Deixa por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele se humilhou se fazendo pecador. Isaías 53:4 diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Paulo falou em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Pedro 2:24 diz, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a sua justiça. Gálatas 3:13 diz que ele se fez maldição no nosso lugar, para nos resgatar da maldição da lei.
Dyer disse: Cristo despojou-se da coroa, pôs de lado suas vestes para com elas cobrir nossos farrapos, e desceu do céu para conservar-nos fora do inferno. Jejuou 40 dias para poder banquetear-se conosco por toda a eternidade. Desceu do céu à terra para poder enviar-nos da terra ao céu. Somente o perfeitamente Deus, somente o perfeitamente homem, o Senhor Jesus Cristo, poderia tornar os miseráveis pecadores justos diante de um Deus santo. Para nós, pecadores, o batismo inclui a iniciação de uma nova etapa da vida, o novo nascimento. Romanos 6,4 diz: fomos sepultados juntamente com ele na morte pelo batismo. Então o batismo é um símbolo de ser uma nova criatura. É o símbolo daquela pessoa que estava morta para os pecados e que adquiriu vida na pessoa bendita do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5,17 diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas. Portanto, somente o Deus homem poderia tornar os miseráveis pecadores justos diante de Deus. Portanto, para nós pecadores, o batismo inclui a iniciação de uma nova etapa na vida espiritual. Versículo 16 diz: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Nós temos aqui no versículo 16 a unção do Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Não é sempre que o céu se abre. Abriu com Ezequiel, abriu com Estevão, abriu com João na ilha de Pátimos, mas o Espírito desceu em forma de pomba como uma teofania. No Antigo Testamento houve várias teofanias do Pai, tais como fogo, nuvem, também várias teofanias com Jesus, tais como o anjo, com letra maiúscula, e no Novo Testamento o Verbo encarnado. Quando o Espírito de Deus desceu como pomba, nós não sabemos se era pomba mesmo ou como um formato ou parecido como uma pomba. Mas qual o significado? Qual o propósito dessa descida do Espírito Santo? Duas razões. A primeira era para confirmar a João concretamente a identidade do Messias. Nós lemos lá em João, capítulo 1, versículo 33, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, o batismo de Jesus comprovou concretamente a identidade do Messias. Mas, queridos ouvintes, como a nossa natureza é falha. Apesar dessa manifestação espetacular do batismo de Jesus, João Batista ficaria confuso depois, iria duvidar de que Jesus era realmente o Messias, tão profetizado e tão aguardado, e isso foi registrado lá no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. A segunda razão da descida do Espírito Santo foi para ungir o Senhor Jesus, para que ele estivesse apto para iniciar o seu glorioso ministério, especialmente na Galiléia dos gentios. Ele não precisava ser ungido, pois tem todo o poder, mas nós não podemos esquecer que na pessoa de Jesus, nosso Salvador, há um grande mistério. Nós não sabemos compreender direito como é possível um homem ser perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Como Deus ele é pleno, como Deus ele é glorioso, poderoso, mas como um homem perfeito, ele precisava ser ungido para iniciar seu ministério. Como o homem foi ferido, ele derramou sangue, ele teve fome, teve sede, dormiu, cansou, chorou, precisou orar. É difícil atribuir ao Senhor o que era divino e o que era humano. Mas naquele conselho eterno entre a Trindade bendita, incluiu a capacitação da sua pessoa para realizar o penoso trabalho da sua alma e carregar sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores. A descida do Espírito Santo, sob forma de pomba, cumpre-se as profecias do Antigo Testamento. Isaías 61, versículo 1 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Citação essa que foi registrada no Evangelho do Dr. Lucas, no capítulo 4, versículo 18.
No livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Portanto, ele foi qualificado, capacitado, ungido para realizar a sua grande obra da redenção e não apenas para realizar milagres e curas. Finalmente, aqui no versículo 17, nós temos a aprovação do Pai. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Eu chamo a atenção dos ouvintes para a admiração de Mateus quando registrou esse glorioso episódio. Quando ele registrou a vinda do Espírito Santo como pomba, descendo como pomba, ele expressou: E eis que se lhe abriram os céus. E agora no versículo 17 ele escreveu: E eis uma voz dos céus que dizia. Então foi uma admiração muito grande, verdadeiramente uma manifestação espetacular da descida do Espírito Santo e dessa voz descerrando-se os céus, causando admiração mesmo de Mateus. E eis uma voz dos céus que dizia: Esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Que manifestação extraordinária de Deus! Que demonstração notável de amor! Não há dúvida que o autor dessa voz foi a do Pai. O conteúdo da voz foi uma voz de deleite, de aprovação. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Este é o meu Filho amado em quem tenho minha satisfação. Por que essa voz veio? Qual o significado da aparição dessa voz? Foi uma confirmação notória, uma aprovação pública de Deus para que o seu Filho amado iniciasse o seu glorioso ministério. Como um príncipe que toma posse junto com aquelas autoridades importantes, confirmando a legitimidade daquele ato público e oficial, Deus o Pai fez o mesmo com Jesus. Temos aqui não apenas a filiação do rei, mas também a ordenação, a posse, um atestado da satisfação, a aceitação do Pai pela obra que o Filho veio realizar. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27, diz: Porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Eis a garantia, a aprovação que o Pai estava satisfeito não apenas com seu Filho, mas com seu trabalho que iria realizar, seu glorioso ministério, ministério singular. Ele era o único, ele é o único que poderia realizar esse ministério. Portanto, foi necessário Jesus ser batizado pelo maior dos profetas, se fazendo pecado por nós. Foi necessário a unção do Espírito Santo para que o Senhor, como homem perfeito, profeta, sacerdote, pudesse realizar esse ministério. E foi necessário o contentamento e a aprovação e a posse do Pai para que o Senhor Jesus pudesse realizar o seu glorioso ministério, especialmente ali na Galileia. Que manifestação extraordinária da Trindade! Não é possível negar a divindade de Jesus com passagens como esta. A presença da Trindade santa e gloriosa é manifesta, é nítida, é sensível nesse texto. Mas eu quero concluir essa passagem tão preciosa dizendo que, em primeiro lugar, nem Jesus prescindiu, desistiu da capacitação do Espírito Santo para realizar sua obra. Quanto mais nós precisamos nos encher do Espírito Santo, encher da sua palavra, estudá-la, meditá-la para pregar e testemunhar a fim de desempenhar o nosso ofício e as nossas vocações das mais variadas em que o Senhor nos coloca soberanamente nesse mundo, com o propósito de sermos instrumentos eficazes para a promoção do reino de Deus nessa terra. Encher do Espírito Santo é encher da palavra de Deus. Colossenses 3, 16 e 17 diz: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Portanto, precisamos cada vez mais transbordar no Espírito Santo para melhorar a nossa conduta, para melhorar o nosso serviço e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em segundo lugar, precisamos ter essa segurança da salvação, essa certeza da aprovação do Pai, certeza de que o Pai tem prazer em nós.
devemos viver uma vida de obediência, um desejo de santificação, um desejo de pureza moral e espiritual, imitar Cristo mesmo na sua conduta e na sua obra. O pai está tão contente com o filho que veio para salvar o seu povo, aqui nesse texto, que sente a necessidade de descerrar o próprio céu para que o seu deleite e aprovação seja ouvida por todos nessa terra. Que bênção ter a certeza da aprovação do Pai! J. Siddle Baxter disse: nenhum assunto que já ocupou os pensamentos dos crentes pode ser mais urgente do que o da santificação pessoal. Que Deus nos dê a graça de obedecer às palavras de Paulo aos Colossenses, quando ele diz, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Que bênção saber que a nossa conduta, que a nossa atitude está agradando o Pai, está causando deleite no Pai. Mas, queridos ouvintes, eu penso que a lição principal dessa passagem está relacionada com a identidade de Cristo com os pecadores. Esta é a base da nossa segurança. Ao satisfazer a exigência legal do Pai, ele também retira a culpa daqueles que estão unidos com ele na semelhança da sua morte. Significa a nossa aprovação, a satisfação de Deus para conosco. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. A justiça de Cristo foi imputada em nós e os nossos pecados foi imputado nele. Isaías 1:18 diz, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. A água do batismo significa e sela a lavagem dos pecados do seu povo. Deus o Pai tirou a vergonha dos nossos pecados ou a ignomínia de nossas transgressões e castigou em seu Filho Jesus na cruz, vestindo-nos em troca com a sua justiça. O eleito impiedoso é justificado e absolvido de sua culpa e miséria pela imputação da justiça do Senhor Jesus Cristo no momento em que o Espírito Santo lhe dá a fé. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a lição principal. Essa é a lição mais maravilhosa desse texto. A identidade de Cristo com nós, miseráveis pecadores. Que o Senhor nos abençoe. Amém.